Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje. O devocional é o maná, né, que desce do céu todos os dias, que Deus envia para que a gente possa alimentar a nossa alma, o nosso ser, o nosso espírito, pois ele necessita de alimento, ele necessita ser alimentado como o nosso corpo precisa, né? Como o nosso corpo precisa de alimento sólido para se para se fortificar, nosso espírito também precisa ser fortalecido com a palavra de Deus. E a devocional se encontra aqui no livro de 1 João, capítulo 1 e o versículo 8 e 9, que vai dizer assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Aqui a palavra nos explica que todos nós somos pecadores e se a gente falar que não temos pecados, nós vamos estar enganando a nós mesmos, nós vamos estar nos iludindo, porque não existe essa do ser humano não ter pecado. Nós já nascemos dessa raiz, nós já nascemos com essa raiz dentro de nós, infelizmente, devido ao pecado de Adão e Eva, da desobediência deles lá no Jardim do Éden. Então, todo ser humano já nasce pecador. Então, a gente tem que confessar, a gente tem que aceitar que somos pecadores e reconhecer, né? Aqui a palavra de Deus fala: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Só Ele tem esse poder, só Ele tem esse controle nas mãos dele de nos perdoar os pecados, né? Pode ser o pecado mais vil, o pecado mais terrível, né? Se a gente se arrepender de todo o coração, se a gente reconhecer que somos falhos, que pecamos, que erramos, que precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas, Ele nos perdoa. Mas para isso a gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que deixar o nosso orgulho de lado, porque infelizmente o que impede muitas pessoas de se chegar a Deus é o orgulho de não reconhecer que é pecador e que é falho. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, que creem em Deus, mas não reconhecem os seus erros, não reconhece as suas falhas, e Deus nos ensina isso. Deus nos ensina que somos falhos, que somos pecadores. A palavra de hoje fala isso. Se a gente diz que não somos pecadores, nós vamos estar nos enganando. É um erro isso, né, da gente dizer: não, eu sou uma ótima pessoa, eu não peco, eu não engano ninguém, eu não sou pecadora. Não existe isso. Isso é o orgulho do ser humano inflamado, né? É a gente se achar que é tão boa que acredita que não tem nenhum pecado. Infelizmente, isso é mentira. Isso o inimigo coloca na mente das pessoas, no coração delas, para que elas se sintam autossuficientes, para que elas se sintam tão boas e tão santas que elas não precisem e não necessitam de perdão, né? Não necessitem de Deus, não precisem da presença de Deus, mas isso é um engano, né? Isso é uma ilusão, como falou aqui a palavra. Todos nós somos pecadores. A própria palavra do Senhor fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A partir do momento que Adão e Eva desobedeceu a Deus, toda a humanidade está destituída da glória de Deus. Toda a humanidade foi separado da glória de Deus, porque Deus não habita no meio do pecado, né? Mas quando a gente reconhece, quando a gente tem em mente, tem essa certeza que a gente é falho, que a gente é pecador, mas que existe um Deus perdoador, um Deus justo, que só Ele pode nos perdoar, que só Ele pode nos purificar, que só Ele pode nos limpar dos nossos pecados. Quando a gente tem essa certeza, nós temos encontrado a salvação, nós temos encontrado aquele que pode mudar todas as coisas em nós, porque nós não conseguimos mudar a nós mesmos. Nós precisamos da graça infinita de Deus. E Ele limpa e Ele purifica
E Ele apaga o nosso passado e escreve uma nova história para as nossas vidas. Nós devemos entregar a nossa vida a Cristo, nós devemos viver a nossa vida para Ele, porque só Ele tem esse poder de nos transformar. Eu vivi muito tempo da minha vida achando que só por ser uma pessoa boa, eu já estaria no céu, eu seria salva, né? Mas isso é um engano, né? Eu vivia dessa forma aqui, me enganando a mim mesmo, me iludindo, achando que só porque eu não mentia, não roubava, não matava, porque a gente tem em mente que pecado só é esse tipo de coisa, né? Mas tem muitos pecados. E a gente eu achava que pecado era só isso, mas isso é um orgulho, né? De se achar uma boa pessoa, de se achar privilegiada para entrar no céu, mas não existe isso, né? Não existe nenhuma pessoa boa no mundo, todos são pecadores, todos são falhos, todos são errantes, e para entrar no céu, para receber perdão, a gente precisa reconhecer que somos falhos. A gente tem que sair do engano e da mentira e do orgulho de se achar pessoas boas, de se achar pessoas autossuficientes, que não precisam de um caminho para ser salvo, que não precisam de um Deus, de um ser superior para ser salvo. Só por ser uma boa pessoa e dizer que crê em Deus, ela já acha que já é salva, né? Infelizmente, mas não é bem assim. A gente precisa reconhecer esses erros que há no nosso coração, que há na nossa mente. Todos nós erramos e falhamos. E quando a gente entrega o nosso caminho a Cristo, como eu já falei, Ele apaga o nosso passado e escreve uma nova história. E a gente não vai estar isento de não errar, né? Nós vamos continuar errando, falhando, mas nós vamos ter um advogado. Nós vamos ter uma pessoa ali que vai estar sempre nos defendendo, né? E a gente vai reconhecer que erramos, porque o Espírito Santo que habita em nós, quando a gente recebe a Cristo, ele vai nos incomodar, ele vai mostrar que a gente errou, ele vai mostrar que a gente falhou e que a gente precisa de perdão, que a gente precisa se arrepender e pedir o perdão de Deus, o perdão do Pai da eternidade. Então que a gente fique com essa reflexão para o nosso dia de hoje, né? Que todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, mas que a gente lembre que tem um Deus tão grande, tão poderoso e tão misericordioso que está ali, de braços abertos, nos esperando, esperando que a gente chegue até Ele, diante dEle, com arrependimento, né? Com o coração contrito, com o coração quebrantado diante dEle e reconhecendo que sem Ele nós não podemos nada, nós não podemos alcançar o céu, nós não podemos entrar na eternidade sem arrependimento e sem reconhecer que Jesus Cristo é o caminho para a eternidade, é a verdade e é a vida. Que essa reflexão possa ficar na nossa mente, no nosso coração, no dia de hoje. Que essa palavra possa ter tocado a sua vida, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração. Que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Pai, obrigada, Senhor, por perdoar os nossos pecados. Pai amado, obrigada por mostrar que somos falhos, que somos errantes e por colocar a sabedoria da Tua palavra em nosso coração, por abrir os nossos olhos, Pai amado. Eu te agradeço por tudo, agradeço por cada pessoa que está passando aqui, que ouviram essa mensagem, que estão ouvindo essa oração. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma delas, Pai amado, com ricas bênçãos. Que elas venham reconhecer, se ainda não reconheceram que são falhas e que são pecadoras, reconhecer diante de Ti, para que o Senhor possa justificá-las, para que o Senhor possa perdoá-las, Pai amado, em nome de Jesus, pois só o nosso Senhor Jesus Cristo tem esse poder de nos salvar. Só o Senhor Jesus tem poder de salvar a cada pessoa que está aqui, que ainda não teve um encontro com Ele, Pai amado. Que o Espírito Santo possa tocar o coração de cada pessoa. Pai, que o Senhor possa atender o clamor dessas pessoas que clamam a Ti dia e noite por socorro, por misericórdia, para que o Senhor possa resolver os problemas delas, Pai amado, porque todos nós passamos por lutas e aflições e só o Senhor conhece o íntimo de cada pessoa, só o Senhor sabe a dificuldade e a luta que cada pessoa passa, Pai amado.
Eu uno a minha oração com cada uma delas, Pai, e concordo que o Senhor venha resolver o problema de cada pessoa, que o Senhor venha abrir portas de empregos, que o Senhor venha resolver situações difíceis financeiras, que o Senhor venha dar saúde, dar cura, Pai amado, para aqueles que estão clamando, Pai, que estão com doenças terminais. Só o Senhor tem poder para isso. O Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus que dá vida e dá em abundância. Que o Senhor possa libertar as pessoas que estão cativas, Pai, presas na depressão, presas em vício. Só o Senhor tem esse poder de libertar. O Senhor é um Deus que pode fazer todas as coisas, pois o Senhor é um Deus extraordinário, Pai. Que coisas extraordinárias aconteçam na vida de cada pessoa que está passando aqui nesse vídeo agora. Aconteça na minha vida também, Pai. Que o Senhor venha nos guardar, venha nos proteger e nos livrar de todo o mal, Pai amado, a nós, a nossa casa. Que o Senhor abençoe as famílias, os lares, para que as famílias venham se respeitar e se amar a cada dia mais, Pai amado. Que a Tua presença faça parte da vida de cada pessoa, Pai, de cada lar, de cada família. Pois o que nós precisamos é do Senhor, somente de Ti. Pois tendo o Senhor nós temos tudo. Temos bênçãos, temos riquezas, temos abundância de vida, temos paz e alegria no nosso coração. Pai amado, eu te peço e te agradeço. No precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, entrego cada pessoa em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe a todos.